Alô, boa tarde. Sim, agora sim, vamos lá. Dando continuidade, turma, onde nós paramos na aula passada, diz respeito aos escritores modernistas. Aqui, nesse slide, eu coloco o seguinte comentário. Outro equívoco é considerar o movimento como essencialmente antiburguês. O poema Ode ao Burguês, Ode, é, como se diz na poesia, porque tem a ode, a elegia já é um poema de tom triste, a ode é uma efusão, é algo relacionado à alegria, exaltação. Então, Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, e alguns escritos de outros participantes da Semana de Arte Moderna podem levar a esta conclusão. Mas não esqueçamos que a burguesia rural, vinculada ao café, apoiou os jovens renovadores. Então, nós temos aqui essa burguesia rural vinculada ao café. Nós podemos imaginar o que? Ali São Paulo, porque tinha, e aí vamos nos remeter à questão histórica, né, da República Café com Leite, que vocês sabem, o São Paulo era produtor de café, em Minas Gerais do leite. Né? E por que República Café com Leite, professor? Porque havia um revezamento dos líderes, digamos assim, dos presidentes desses estados, São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder. Por isso, República do Café com Leite. Então, essa burguesia rural paulista, segundo alguns historiadores, apoiou esses jovens renovadores. E, além disso, toda a crítica dirigia-se a um tipo de burguesia urbana, composta geralmente de imigrantes, inculta, limitada em seus projetos, sem grandeza histórica, ao contrário das camadas cafeicultoras, cujo nível de refinamento cultural e social era muito maior, segundo eles próprios. Nesse caso, os modernistas se comportaram como aqueles velhos aristocratas que menosprezam a mediocridade dos novos ricos, ou como se diz atualmente, as pessoas que estão nessa escala, digamos assim, emergentes, são chamados de emergentes sociais, é um neologismo muito utilizado atualmente. No início da década de 1930, Oswald de Andrade já perceberia o quão contraditória era a sua crítica ao universo das classes citadinas, as que citei ainda há pouco. Daí o prefácio do seu romance Serafim Ponte Grande, de 1933, onde ele diz o seguinte: a situação revolucionária desta bosta mental sul-americana apresentava-se assim: o contrário do burguês não era o proletário, era o boêmio, as massas ignoradas no território e, como hoje, sob a completa devassidão econômica dos políticos e dos ricos, os intelectuais brincando de roda. Principais características do modernismo e que foi evidenciado nessa Semana de Arte Moderna: desintegração com o passado, ruptura, como falei para vocês lá no, nos slides anteriores, uma nova arte, transvaloração, quebra, atualização intelectual através das vanguardas. Que vanguardas são essas, professor? São essas, professor? As vanguardas europeias, cubismo, expressionismo, impressionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, só para citar algumas, ou melhor, as mais conhecidas, que influenciaram notadamente o movimento modernista. Pesquisa, aprofundamento da nossa cultura popular, para adentrar na arte brasileira, criação estética, renovação, miscelânea, neologismos, romper com estruturas rebuscadas. Quando se diz em renovação, miscelânea é o quê, turma? Uma mistura de várias coisas. Teve vários movimentos criados desses artistas também, o movimento Pau Brasil, Verde Amarelo,
ANTA. Então, eram movimentos de resgate, vamos utilizar essa expressão entre aspas, a identidade brasileira. Consciência criadora nacional. Autores se apegam e mostram o Brasil com perfeições e imperfeições. Principais revistas da época, circulavam revistas divulgando, digamos assim, a tendência modernista. Revista Claxon, nós temos aqui, ó, Mensario de Arte Moderna. A Festa do Rio de Janeiro, a Revista de Belo Horizonte, todas no Sudeste, mas já se expandindo pelo Brasil inteiro. Em 1917, Anita Malfatti realizou uma exposição artística muito polêmica por ser inovadora e, ao mesmo tempo, revolucionária. As obras da artista, que retratavam principalmente personagens marginalizados dos centros urbanos, causou, desaprovação dos integrantes das classes sociais mais abastadas, mais conservadoras. Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, junto com o amigo Mário de Andrade, participou da Semana de Arte Moderna, obviamente. Ela fazia parte do grupo dos 5, integrado por quem? Ela própria, né, a Malfatti, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta. Aqui nós temos um quadro da Anita Malfatti, A Boba. Observe a influência que nós temos de alguns traços cubistas. Você pode observar no rosto da, digamos assim, da personagem, a Boba. Está assim meio abobalhada, cores bem evidentes, verde, amarelo, azul, cores bem traços da bandeira do Brasil. A Estudante, também da Anita Malfatti, o Farol, podemos aqui observar um ambiente rural, campesino, com cores bem expressionistas. Você pode observar aqui na obra da Anita Malfatti, certo? Cores bem evidentes, até uma reminiscência, talvez, de alguns quadros do Van Gogh. Ok, turma? E, por enquanto, nós iremos encerrar nesse momento. Logo após, retornaremos com a primeira geração modernista. Muito obrigado, boa tarde.